Queridíssimos alunos da Aristo, aqui do Aristocast, que massa ter vocês aqui hoje de novo, tá? Hoje é um episódio muito especial, um episódio que, inclusive, eu convoquei essas duas referências aqui pra mim em relação à inteligência artificial, o Júlio e a Fran. O Júlio tá estourado na internet, falando sobre inteligência artificial aplicada pra medicina. A gente tá vivendo hoje numa era de inteligência artificial absurda. Eu acho que as grandes consequências disso ainda estão por vir, a gente ainda tá desbravando esse caminho que tá surgindo na medicina hoje. Eu quero conversar um pouco sobre realmente como que a inteligência artificial pode ajudar vocês na preparação para a prova. Não é só prova de residência médica, né, cara? É qualquer tipo de concurso. É OAB, é vestibular, é residência médica, dane-se, tanto faz. Provas, concursos de uma maneira geral. É claro, somos 3 médicos aqui, a gente vai ter um enfoque maior em relação à medicina. A gente vai extrapolar um pouquinho também, tá? A gente não vai falar só sobre IA na prova de residência médica, sobre aumento de produtividade, mas também como organização de processos burocráticos, essas coisas chatas que a gente tem que fazer. Então, cara, sejam muito bem-vindos. Júlio e Fran vieram de Belo Horizonte para São Paulo, 2 grandes médicos, um oftalmologista, meu conterrâneo aí, somos parceiros. Ele, o Júlio fez medicina em Minas Gerais, fez oftalmologia numa instituição gigantesca que é o Banco de Olhos Sorocaba, o BOSS, e tá fazendo retina e vítreo lá em Belo Horizonte. E a Fran, que é uma ginecologista, obstetra, uma pessoa maravilhosa, tá fazendo R4, R5 de mastologia também em Belo Horizonte. Então sejam muito, muito bem-vindos, Julião. Obrigado, vou passar a palavra para minha esposa, porque primeiro as damas. Jogou para mim, né? Seja muito bem-vindo, Fran. Muito obrigada, eu fico muito feliz com esse convite, é um prazer estar aqui no podcast da Aristo, uma empresa que a gente admira tanto. Que bom, obrigado. Vai ser uma honra participar. Uma honra danada. Julião? Muito obrigado pelo convite. Quando a gente recebeu a mensagem, falei pra Fran, a gente ficou, assim, simplesmente emocionado. Que bom, cara, que bom. Com a energia dessa, eu tenho certeza que vai ser o melhor bate-papo. Cara, é um bate-papo prazer. Bom demais, bom demais. Cara, eu quero começar esse nosso podcast. Separei algumas perguntinhas aqui, grande Júlio, que eu vou realmente, assim, quero que a gente, como se estivesse trocando um papo aqui num barzinho lá em Belo Horizonte mesmo, que é o seguinte... Que é bom, hein? É bom, hein? É a cidade das vagas. A primeira pergunta foi feita, inclusive, pelo Ianzito, da Clínica Médica, que ele falou o seguinte: Luiz, pergunta isso aqui pro Julião, cara. Tem muito tempo que a falta de informação não é desafio mais na formação médica, né? Inclusive, Julião, a gente fala muito na Aristo que, assim, antigamente era muito difícil a gente ter informação, né? E aí hoje transicionou de uma maneira, assim, completamente absurda, né? Inclusive foi uma das origens da Aristo. Que, assim, a gente tinha tanta informação que a gente fala, cara, eu não consigo saber isso tudo para passar na prova de residência médica. A gente precisa focar, a gente precisa do Pareto, que a gente tanto fala aqui na Aristo. A gente precisa estudar realmente aqueles 20% que caem em 80% da prova, né? Aquela famosa regra do Pareto que está dentro da natureza, está dentro da economia e também está dentro da medicina, né? Então, essa é a transição de informações que a gente tem na sociedade. E aí, o seguinte, a pergunta que eu te jogo é o seguinte: diante disso, cara, o que a inteligência artificial, para vocês, na opinião de vocês, não consegue substituir no processo do aprendizado, cara? Perfeito. Inclusive, eu adoro o princípio de Pareto. Mas a IA, cara, ela vem como uma ferramenta para o médico, para o estudante de medicina. Isso, sem dúvidas. E o aprendizado com a inteligência artificial, você vai usar ela como uma ferramenta para trazer mais benefícios. Só que em algumas coisas, no aprendizado do estudante, do médico, ela não substitui. E eu vou te contar, inclusive, uma história para você entender o que eu tô falando. Eu vi essa história na internet de uma professora no ensino fundamental. E aí ela chegou no momento da aula, no final da aula, e falou assim: queridos alunos, vou pedir para vocês hoje, o dever de casa é trazer uma redação sobre a Revolução Francesa. Beleza. Pediu dever de casa, padrão, normal. Os alunos lá, e aí levanta a mão. Joãozinho. Professora, queria saber uma coisa. Hoje eu tenho inteligência artificial. Eu vou fazer o seguinte: eu vou chegar em casa e vou pedir para o ChatGPT fazer a redação da Revolução Francesa para mim. Sim. Aí a professora parou, cheio de aluno, e falou assim: João, você foi muito inteligente. Queria te dar os parabéns. Só que você poderia ter sido melhor. Por que você não chega para o ChatGPT e fala para ele assim: vire, seja Napoleão Bonaparte e me ensine e me fale a sua visão sobre a Revolução Francesa? É muito melhor do que você chegar em casa e pedir para ela fazer. Porque é aqui que a gente entra na sua pergunta, na resposta dela.
Por que a inteligência artificial ela é importante como uma ferramenta? Porque ela não deve substituir o aprendizado, ela não deve fazer para a gente. Ela deve ser uma ferramenta que a gente vai usar para nos ajudar a aprender mais. Então, hoje a gente tem muita possibilidade. Então, a inteligência artificial ela não substitui o nosso raciocínio. Faz parte do ser humano errar de novo, errar mais uma vez para ele depois conseguir aprender. Isso ela não substitui. O raciocínio clínico ali. Inclusive, eu comentei com a Fran, assim, as principais questões, né, que a gente acaba decorando ali, né, aprendendo durante o aprendizado, né, fazendo prova, são as que a gente erra. Com certeza. Aquelas que a gente acerta, ela foge da memória. Então, isso a IA não substitui. O raciocínio do estudante, do raciocínio do médico, na frente de um paciente, por aí vai. Eu acho que tem mais uma coisa que ela não substitui, que é o senso crítico. Boa. A IA ela não consegue substituir isso, porque isso tem que ser formado ao longo do tempo. Inclusive, para usar essa ferramenta, tem que ter muito senso crítico, porque senão você vai ficar refém de tudo que ela jogar ali. Com certeza. Então, acho que são as duas principais coisas que na medicina é extremamente importante. Muito legal, muito legal. Isso inclusive, Julião, entra muito na parte da metodologia de aprendizado, que é de estudos ativos e estudos passivos, sabe? Isso que você falou, de você chegar pro ChatGPT e falar assim, cara, vira Napoleão Bonaparte aqui, vamos trocar uma ideia em relação à Revolução Francesa aqui. Você vai começar a perguntar pro Napoleão e ele vai responder, ele vai te respondendo. Isso é uma metodologia ativa de estudo. Você tem que pensar para fazer a pergunta e vai responder em cima, vai perguntar em cima da resposta do Napoleão, né? E o estudo passivo é simplesmente, cara, faz a redação ali para mim, dane-se, caguei. Isso é um estudo passivo que a gente bate, inclusive, bastante aqui na tecla na Aristo, que, cara, não adianta você ficar, tipo assim, só, vou ler uma apostila, vou ver uma aula para passar numa prova. Você tem que ali entrar, fazer uma questão, errar aquela questão, ficar puto com aquela questão, porque aquilo ali vai entrar na sua memória de longa duração, com certeza, de uma maneira muito mais rápida, vai mexer com o sistema límbico, vai mexer um monte de coisa, você vai ficar bravo, e a gente com certeza lembra de coisas que deixam a gente mais chateados do que coisas, de uma maneira geral, boas, assim, né? Sim, sem dúvida. E, cara, o aprendizado, quando você, por exemplo, quando você ensina, você sabe muito mais que eu disso, né? Assim, você vai aprender muito mais do que simplesmente estar ali. Então, você tem a possibilidade, e hoje o ChatGPT, inclusive, tem essa opção de você colocar o método de estudo. E por onde que ele funciona? Tá através de um método socrático. Uhum. Entendeu? Então, aquele estudo que ele vai junto com você, ele te indaga, ele pergunta pra você pra onde você quer levar aquele estudo. Então, não é simplesmente chegar, faz pra mim. Porque aí, senão, vira aquele aluno que na faculdade não fazia nada, né? Só copiava. Exatamente. Então... Inclusive, eu vou abordar isso um pouquinho mais pra frente, mas um estudo que saiu do MIT, eu não sei se vocês viram, saiu um fantástico até recentemente aí sobre as redações. Cara, chegaram assim, pegaram 50... Vou até já falar isso aqui, porque a gente já tá falando. Pegaram assim, 54 pessoas, cara. E aí dividiram elas em 3 grupos, assim, sabe? Aí falaram assim, ó, seguinte, vocês têm 10 minutos... Esse estudo é polêmico. Você já viu esse estudo? Então, já. Beleza. Mas quero ver sua opinião também. Bora lá. Chegaram e falaram assim pra esses caras, ó, seguinte, 3 estudos, 3 grupos diferentes, você vai fazer redação sem usar nada, o outro usando a internet, o outro usando IA, né? Acho que foi isso. E aí... um usava o ChatGPT com prompts estruturados, já feitos pela banca examinadora lá. O outro usava Google e ferramentas de pesquisa, enfim. E o outro, que é o principal, que era o grupo que tinha que usar o raciocínio, né? Para usar... Exatamente. E aí depois eles viram, assim, questão de eletroencefalograma em relação às ondas cerebrais que ativaram. Enfim, eu não li todo o estudo. Eu li, assim, só aquela manchete mesmo. E aí viram que parece que a galerinha que não usou o ChatGPT, eles sabiam até falar um pouquinho da redação. A galera que usou o ChatGPT não sabia falar absolutamente nada em relação à redação que eles fizeram, e quem usou só o Google ali sabia um meio termo. É mais ou menos isso que o estudo colocou, né? E qual que é a tua opinião em relação a isso, cara? Cara, assim, eu acho que também o estudo teve muito viés. Assim, era um número pequeno de pessoas, e principalmente pela mídia, a mídia trouxe muito que é aquele negócio, né, de viralizar, de bombar, falar que o ChatGPT vai atrofiar o cérebro, vai deixar as pessoas burras. Eu discordo um pouco, mas é claro que é um estudo que a gente tem que tomar um cuidado, porque a gente precisa seguir dentro dele, que realmente ele faz sentido. Sim. Porque se você usa a ferramenta daquela forma que a gente falou, pedindo para ela fazer para você, que foi, inclusive, o que o primeiro grupo fez, você pode ter um déficit no seu aprendizado. Então, assim, foi um estudo legal, tem alguns viés que, por exemplo, o que eles fizeram? Eles separaram em 4 meses de estudo, e aí as 3 primeiras etapas, porque eram feitas 4 etapas, as pessoas se mantinham dentro dos seus grupos. Na última etapa, aquele cara que não usou o ChatGPT,
ele usava e o cara que usou o ChatGPT ia para a forma sozinha, né? Sim. Com raciocínio. Então, tem alguns viés. Por exemplo, o cara que fez primeira preparação no começo, às vezes ele já chegou mais preparado para usar o ChatGPT. É verdade. O cara do ChatGPT ficou ali usando e depois, na hora que ele chegou naquele momento, ele não sabia o que fazer. Só que tem outros vieses. Aí, a questão do eletroencefalograma. A gente não sabe realmente se tem uma correlação ali muito grande, né? Assim, eu não sou neuro, né? Na minha especialidade, mas do funcionamento cerebral com o que ele está aprendendo. Só através né? de um eletroencefalograma. Não dá pra gente falar. Mas, com certeza, você... alerta, né? É um alerta. Você usar a IA pra fazer pra você, você não vai aprender. Não tem dúvida. Sim. E você acha, Frank, que assim, atualmente, essa questão de, por exemplo... De botar a IA para fazer as coisas para você, né? Dessa quantidade, por exemplo, de novos artigos que estão surgindo. É uma outra coisa que eu trouxe para vocês. Vocês já devem ter visto esse vídeo que viralizou também no Instagram, de um cara falando lá que saiu um estudo recentemente, falando que, assim, eles pegaram algumas palavras que a inteligência artificial gosta de utilizar e que a gente não utiliza de uma maneira geral. Eu até separei essas palavras aqui que eu achei massa, cara. Que uma palavra, por exemplo, notável, versátil, meticuloso. São palavras que geralmente não apareciam em artigos científicos. Não apareciam. E desde 2023 deu um boom a quantidade dessas palavras aparecendo em artigos publicados. E viram que essas palavras elas são utilizadas de uma maneira geral pela IA, né? E aí a gente entra dentro de um outro conceito que eu falo assim, cara, será que a IA vai comprometer a medicina baseada em evidência? Porque a IA muitas vezes estão fazendo os artigos científicos e os revisores dos artigos estão utilizando a IA para revisar os artigos. Inclusive, tem um outro dado muito louco que eles colocaram aqui, eu até separei um estudo da Nature que falou assim, que a quantidade de médicos publicando muitos artigos cresceram demais. Tem um dado que esse estudo colocou aqui, de 11 de dezembro de 2023. Posso até colocar o link desses estudos aqui embaixo para vocês darem uma olhadinha. Mas, assim, tô falando de nego que tá publicando 60 artigos por ano. Tipo, um artigo publicado a cada 5 dias. Um publicado, não é feito, ele é publicado a cada 5 dias, saca? Cara, e aí? E a medicina baseada em evidência? Como é que vai ficar? Porque a gente não sabe controlar muito bem o que a IA vai responder pra gente e vai propagando esses vieses, né? O que você acha que isso pode comprometer num futuro? Sua opinião mesmo. Eu acho que tem 2 caminhos que isso pode tomar. Claro que tem o caminho que a medicina pode ficar... É um caminho perigoso, né? Que é essa medicina que não é baseada em evidências. O médico jogar lá no ChatGPT ou em outra IA e querer tomar uma conduta baseado naquilo. Ele meio que esquece tudo que ele traz ali de carga teórica e fica confiando só na IA. Sim. Isso vai prejudicar a medicina baseada em evidências, mas tem aquele caminho que o médico vai ter acesso tão fácil para estudar, claro, que ele vai ter mais tempo para estudar e conseguir aplicar inteligência e conseguir aplicar métodos, assim, comprovados, com evidência científica. Então, ele tem que saber qual caminho que ele vai percorrer. Sim. Se ele conseguir... Porque a gente sabe hoje, né, que é muito difícil se manter atualizado na medicina. Porque a gente tem que trabalhar muito. Na residência, é uma carga de trabalho muito grande. Bizarro. A gente tem que chegar à noite, estudar, fazer trabalho. E se a IA conseguir facilitar esse processo, será que a gente vai conseguir manter nossos estudos mais atualizados ou não ficar olhando lá, nossa, olha o tanto de artigo que eu tenho para ler e tá sempre atrasado? Sim. Então, eu acho que são 2 caminhos. E aí, isso tem que escolher o caminho certo e a própria faculdade de medicina vai ter que pincelar muito nisso. Qual o caminho que você, estudante de medicina, vai seguir? Sim. Porque a gente sempre sabe que tem o profissional que segue a medicina baseada em evidência e a gente sabe que tem profissional que não segue. Que segue então, a opinião assim, de especialista. Exatamente. Então, acho que tem que saber qual o caminho que vai Perfeito, ser. excelente. Eu concordo exatamente com o que você falou. E, assim, principalmente da questão da análise, né, da publicação. Hoje tem até uma piada que eles falam muito na internet do ChatGPT, que antes ninguém escrevia com travessão, que é algo da língua portuguesa, né? Hoje todo mundo escreve com travessão, né? Cara, post no Instagram com travessão, aí eu já não sei de onde que tá vindo. Mas... Em vez de usar é travessão, cara. Eu notei e falei assim, cara, será que só eu que tô notando essa parada? Mas é impressionante, cara. Inclusive, fica a dica, quando você for escrever, tira o travessão. mas sentinela ali de que você usou. Mas a questão dos artigos científicos, a gente estava hoje vindo aqui no avião e eu mostrei para a Fran uma publicação que eu vi de uma notícia que realmente
o número de publicação estourou, então a gente não tem dúvida que tem o uso de inteligência artificial e mais ainda. Agora, eu acho que foi nesse mês, o número de publicações feitas somente por humanos já é menor do número de publicações feitas com IA. Não tem como a gente falar se esse dado é verdadeiro, por quê? Porque a gente sabe hoje que inteligência artificial, para falar, foi escrito por IA, isso não é muito certo, porque o que ela faz? É exatamente o que você falou, ela pega padrões que a IA escreve para tentar colocar ali, foi feito por IA. Mas a gente sabe que realmente, muita gente publicando muito. Sim. Por quê? Porque estão usando inteligência artificial. Mas esse número me surpreendeu muito. Bizarro. Mas tem mais publicação hoje com IA, porque tem gente que, na teoria, hoje, você tem que declarar que você escreveu o seu artigo com a inteligência artificial. Você colocar as ferramentas que você usou ali na sua publicação. Tem várias regras, né, na escrita acadêmica relacionada ao uso da inteligência artificial. Olha aí. O que é considerado plágio, o que você pode fazer, como que você tem que citar. Então, tem toda uma regra para ser seguida. E assim, desculpa. Fica à vontade. Escrever com IA não é errado, inclusive é super válido. Só que é escrever com IA, não é a IA escrever para você. Sim, então, isso tem que... O estudante, na hora de publicar o seu artigo, ele tem que sempre pensar, e o médico também, ele tem que sempre pensar. Ela vai usar a IA para corrigir um parágrafo, mas a ideia é do médico, a ideia é do estudante. Corrigir um parágrafo, um erro de português, deixar o texto mais fluido. Exato. Pesquisar, né, base de dados e por aí vai. E tem como você pedir para a IA, tipo assim, IA, pega esse texto aqui que foi gerado por você e tire as suas características, de IA. Dá para fazer isso? Existe agentes hoje de inteligência artificial, tanto dentro do ChatGPT, que ele chama agente humanizador. Então, você joga o texto lá e aí ele deixa mais humano. E eu já fiz teste, porque assim, eu não confio e isso é comprovado, né? É muito difícil aquelas IAs que analisam se foi escrito por IA. Mas eu já fiz testes, inclusive tem um caso legal que pegaram publicações antes da inteligência artificial e jogaram na IA e a IA falou que foi feito por IA. Nossa, cara. Então, assim, não faz sentido. Mas esses humanizadores, eles diminuem aquela chance ali de a IA pegar e falar que foi escrito por inteligência artificial. Que maluquice, cara. Muito bom, muito foda mesmo. Então, aqui a gente já falou em relação a essa questão. Vocês usam mesmo esse termo de anti-alucinação? Alucinação de IA? Porque eu tenho lido isso, né? Quando a IA viaja na maionese. Usa e muito. É o termo que a gente, assim, falar que a IA errou é falar alucinação. Que legal. É o termo que é usado, assim, né? Tem muita gente que fala que é errado usar esse termo, mas eu uso, acho que é bem legal. Já tá bem. Tá bem consagrado ali, né? Exatamente. Muito bom. E aí, a terceira perguntinha que eu tenho aqui pra vocês dois, que aí eu acho que é uma coisa muito legal, que foi enviada pelo Ianzito também. O Ian, cara, eu queria muito que ele estivesse aqui, mas ele mora no Rio. Conheceu o Ian, um abraço pro Ian. Ele ficou maluco quando eu falei que eu ia chamar vocês, porque ele segue vocês e tudo mais. E ele é um cara que, assim, ele ama medicina baseada em evidência. Ele odeia aquelas coisas de charlatanismo, de médico, sabe? Ele fica puto Tamo demais. junto, Ian. E aí ele falou assim, não, eu queria muito, mas ele me enviou um monte de perguntas. E essa foi a perguntinha dele também, ó. Alunos e médicos, eles seguem sem saber conceitos, estatísticas e condutas elementares. O que é isso? O aluno de medicina não segue sem saber o básico. Aí tem como melhorar isso, o básico. Tô falando ali, ciclo básico, semiologia, fisiopatologia, nada de raciocínio clínico, não. Como é que chama? Aquele Leninger lá, como é que é? Tem o livro de bioquímica, sabe? Ciclo de Krebs, essas coisas básicas. Você acha que a IA pode ajudar nisso? Pra mim, a IA pode ajudar em qualquer todos coisa. os sentidos. E, claro, não é porque eu sou uma pessoa que fala de IA, mas ela pode ajudar para mal também. Mas, assim, pensando na parte boa do estudo, ela pode ajudar tanto na parte básica, o ciclo básico ali das faculdades, ou na parte mais avançada, na prática mesmo. Ao meu ver, assim, eu também concordo que o médico ele acaba esquecendo muita coisa do ciclo básico, né? Anatomia, fisiologia, histologia, a gente acaba esquecendo, porque não é uma coisa que a gente aplica e usa no dia a dia. E você fica sabendo da sua área, né? Tipo, você do olho, você sabe a anatomia com certeza. Você não vai lembrar detalhes da anatomia. A divisão do fígado lá, né? Aquelas... uma articulação, não sabe, né? E eu acho que assim, a principal questão que a gente acaba aprendendo é na decoreba, essa parte, né? Talvez a IA poderia ajudar na parte de memorização do aluno, porque isso a gente já consegue fazer. A gente consegue pedir para a IA criar flashcards, a gente consegue criar mnemônico com a IA. Então, às vezes, você tem dificuldade ali, não sei o que eu crio aqui, você pede inteligência artificial para te ajudar. Eu gosto muito de aprender com analogia.
Então, o Google agora, recentemente, lançou uma ferramenta que está começando a ser colocada em prática para você estudar com analogias. Então, assim, você gosta de... O que você gosta? Eu gosto de jogar tênis. Jogar tênis. Então, você vai aprender tudo da medicina, da anatomia básica, fisiologia, levando para a área do tênis. Então, o cara sacou lá, fez um top spin. Aí ela vai dar um jeito de colocar o top spin no meio do seu conhecimento. Para memorização, legal, isso é muito melhor. Porra, então, às vezes, o cara não vai esquecer a anatomia do olho, porque ele sabe que estudou junto ali com o tênis, né? Que legal, cara. Eu acho legal isso pro professor, para ele ter... Porque, assim, são aulas que muitas vezes... Não são aulas tão interativas quando discute um caso clínico. Eu acho que o professor, usando inteligência artificial, pode deixar essas aulas mais interativas, mais legais, conseguir chamar mais a atenção do aluno e, com isso, ele aprender de uma forma melhor. Então, eu acho que, para ter uma melhora do ensino, dessa parte do ensino básico ali, fica mais na função do professor, para deixar as aulas dele com imagens em 3D, usando inteligência artificial, fazer perguntas, fazer analogias igual o Júlio sugeriu. Parar de colocar aqueles slides bosta com aquelas bolinhas do fundo branco, né? Eu fiquei pensando aqui, falando Nossa, baixa o Gama IA aí, velho. Pô, pelo amor de Deus, cara. Exatamente. Então, eu acho que isso é muito legal. A Fran é uma das maiores usuárias do Gama IA. A gente de residência tem que apresentar aula toda semana. Vou cortar essa parte aqui, para o chefe dela da residência não ouvir. Não, mas tá liberado. Tá liberado? Tá liberado. O nosso trabalho ali de fazer slide, claro que ele é importante, colocar título, imagem, mas o que ela tem que saber fazer, ao meu ver, na aula, é saber apresentar o conteúdo. É ler os artigos. Se ela faz no Gama, ela tem mais tempo para estudar e treinar a apresentação. Do que ficar... Porque é o tempo que a gente perde pondo... E a gente gosta, né, de fazer aquilo bonitinho. Bonitinho. Põe fluxograma, setinha, mudar cor. Aquilo lá gasta tempo demais. Demais, cara. E é um trabalho mecânico. Então... Trabalho mecânico, exatamente. Vocês estudaram em faculdade PBL? Não era PBL. Mas vocês conhecem o que é PBL, né? PBL, pra quem não... acho que você sabe, né? Problem Based Learning, né? Tu chega assim, tem um tutorial, né? Tem 10 alunos, um professor, e aí eles abrem um caso clínico. Essa é a aula do PBL, né? Vamos lá ler. Um caso clínico aqui de cirrose hepática. E aí, a gente lê o caso clínico e o professor, que é um tutor, ele fala assim, cara, qual que é o diagnóstico disso? Aí os alunos que nunca viram cirrose hepática na vida falam, cara, não sei, é um problema no fígado. Pô, o que é problema no fígado? O que é isso? Então, isso é um tutorial, isso é o PBL. Aí eles elaboram algumas perguntas, hipóteses e depois elaboram objetivos, vão pra casa, estuda, vai pra biblioteca, pega livro, faz essas paradas todas e volta 3, 4 dias depois, à mesma mesa e discute o caso clínico agora sabendo. Isso é o PBL, tá? E aí... será o fim do PBL com a IA ou não? Qual a opinião de vocês? Porque, eu estudei numa faculdade PBL e, assim, eu vivia na biblioteca, irmão. Eu vivia na biblioteca. Eu sei o autor de todos os livros de medicina, porque eu terminava o tutorial, eu ia direto pra biblioteca, pegava o livro que tinha, botava debaixo do braço e ficava carregando aquelas paradas, lendo o livro e tudo mais. Porque, era muito mais fácil você pegar no livro, tem um capítulo de cirrose hepática ali, escrito pelo, Antônio Carlos Lopes, enfim, que é um autor de clínica médica que eu amo, saca? E é mais fácil estudar ali do que botar no Google, procurar artigo e tudo mais, tá tudo ali, né? Fisiopatologia, etc. Hoje com a IA, mano, que isso? Eu faço meu tutorial em 1 segundo, entendeu? Aí eu vou lá pra bateria, tocar uma bateria, alguma coisa assim, né? E a charanga, ele chama lá em BH, Minas Gerais, chama charanga, né? Charanga. Eu sabia que eu entrei na faculdade da PUC de Minas Gerais, antes de eu fazer Brasília, eu era da PUC de Minas, lá em Betim. Eu fiz... sei lá, 1 mês de faculdade lá e depois voltei pra Brasília. Então. E aí... Barbacena. Então. E aí eu saí de lá, mas lá eles chamam de charanga, né? Em Brasília eles chamam de bateria. Mas enfim, dane-se. A bateria de escola de samba. E aí? Será que é o fim do PBL, das metodologias ativas de estudo com a IA? Acho que entra um pouquinho naquilo que você falou no início também, né? Saber como utilizar. E assim, não quer dizer que, por exemplo, você falou da biblioteca, não quer dizer que com a IA o aluno vai deixar de ler livro. A ideia não é essa. Mas é facilitar o aprendizado dele. Primeiro, para ele procurar e achar um livro ou um capítulo ali dentro do livro, é mais fácil. Ele quer achar um artigo, é mais fácil. Ele pode... tô com um livro ali na mão. Quero discutir esse artigo, essa parte do livro que eu fiquei com dúvida. Tira uma foto, joga numa IA e discute ali com ela. Sim. Inclusive, eu acho que o PBL, na verdade, a IA é um PBL. A IA pode ser um tutor ali para você, junto, para você discutir mais. Então, na verdade, eu acho que ela fica mais do lado do ensino PBL do que do tradicional. Democratização do PBL para todo mundo, né? Exato. Eu acho que não Na nossa época já tinha, né, o Google, várias outras ferramentas, e a gente também usou muito
de ir na biblioteca, ter que ficar renovando, senão ficava de multa e depois não podia pegar. É verdade, tinha multa, cara. Nossa Senhora. Então a gente usou muito isso. E outra vantagem, por exemplo, você tem que dirigir, você tá indo, sei lá, né? O Júlio morava em Lavras e fazia faculdade em Barbacena. Sim. Então pegava estrada ali. Ele podia pegar um capítulo do livro que ele precisava estudar naquele final de semana, joga numa IA, tipo Notebook LM, né? Uma das minhas favoritas, e fala assim: faz um podcast pra mim. E aí ele vai ouvindo no caminho. Notebook LM? Sim. Faz. Que isso. E aí ele vai ouvindo aquilo no caminho durante toda a estrada ali que ele tá. E aí ele chega lá em Lavras já com o assunto na cabeça. Não, você consegue. Você pega um livro. Então tem que saber fazer o bom uso Com da IA. certeza. Né? Você vai pegar o livro, você vai jogar ele dentro do Notebook LM, que ele vai virar ali uma fonte. Inclusive, você pode colocar diversas fontes. Mas claro que é sempre bom você colocar do mesmo conteúdo. E aí você pede para IA fazer vídeo no Notebook LM, fazer podcast. 2 pessoas conversando, igual nós estamos conversando aqui. Tem Mentira, Fala cara. risada. bom dia, Eu fala... não acredito, não, Juro. cara. Cara, o método de aprendizado é um exemplo, assim, uma analogia. Eu gosto muito de analogia. O conhecimento virou água. Você tem a água ali nas suas mãos. A IA é como se fosse a usina que está levando a água para você. A CEMIG, lá em Minas Gerais. Ela está levando a água para você, canalizando a água. A água chega na sua casa, você vai definir o que você vai fazer com ela. Você vai deixar ela em qual estado físico? Você quer que o conhecimento vire um podcast? Você quer que o conhecimento vire uma imagem, um vídeo? Você quer que ele vire um texto corrido? E aí você vai decidir depois como armazenar. Você quer guardar num Notebook LM, que você vai ter tudo ali. Você quer guardar num Notion da vida, que hoje já tem agente de IA integrado. Então você define o que você vai fazer com o conhecimento. E nunca na história da humanidade isso foi possível. Cara, pois é. E isso daí não dá alucinação, a chance é muito menor, porque como você jogou a referência, Exatamente. não vai fazer igual quando você pergunta no chat GPT e ele pode procurar na internet Qualquer em coisa. sites não confiáveis. Aham. Ali ele vai só naquela fonte que você deu. Então, só naquele capítulo do livro. Então, não vai ter alucinação, que é o termo que a gente fala. Cara, inclusive na plataforma da Aristo, a gente desenvolveu o Harrison AI. Eles deram esse nome aí. Eles pegaram pegaram assim, os principais editais das principais bancas, pegaram as referências desses editais, baixaram tudo e fizeram uma IA, tipo isso que vocês falavam, do Notebook LM. Todas as perguntas que você faz lá, eles respondem só com aquelas referências, perfeito. entendeu? Nossa, muito Então, bom. todas as... Como um agente de É inteligência um agente artificial. que a gente chama, né? Lá na Aristo a gente chama de Harrison IA. E sim, demorou muito tempo para sair. Saiu, os alunos estão assim, super felizes com Parabéns, isso. Isso é muito bom. É Porque hoje vocês a empresa... acompanhando a evolução É mesmo. isso que eu ia falar. A empresa ela tem que acompanhar, ela tem que ter IA para trabalhar ali junto com os alunos como um tutor, por aí vai. A gente já está vendo que isso está acontecendo, é a tendência. Né? É, como assim, ter um mentor da professor Aristo 24 ali horas. do lado enquanto ela está estudando. Isso Sim. é o futuro, né? Muito massa, muito mais mesmo. Vamos lá, outra coisinha aqui que a gente colocou é a seguinte, agora é um pouco mais filosófico, mas assim, quais habilidades valiosas, assim, que vocês acham que o uso da inteligência artificial pode suprimir o médico e aquelas que eles não podem suprimir o médico? Tipo assim, é aquela coisa, né? Vai substituir o médico ou não vai substituir o médico? Né? O que vocês acham que ele vai substituir? Tipo assim, questão de tempo. E que você acha que, assim, não vai substituir? Não vai mesmo. Por exemplo, falam-se muito assim, radiologia. Boa, não, daqui a pouco não vai ter mais radiologista, porque o radiologista vai ser tudo por IA, né? Eu particularmente não acho que isso é verdade. Mas não acredito. Também Não acho. Mas vai ajudar muito. Com certeza. Cara, isso assim, eu sempre falo isso no Instagram. A IA não vai substituir o médico. Na verdade, o médico que não usa IA vai ser substituído. Sim. Isso não tem dúvida. Uhum. Mas essa parte de supressão, assim, do médico, né, e habilidades, inclusive teve um artigo publicado pelo Eric Topol, um cardiologista dos Estados Unidos, e ele está muito dentro dessa parte de IA, e ele citou... O título do artigo, assim, eu não me recordo certinho, mas era sobre habilidades médicas relacionadas à inteligência artificial. E o que isso pode virar, né? E aí ele colocava lá sobre 3 situações que podem acontecer, que era o deskilling, tá? O miskilling e o never skilling. O que era o deskilling? O deskilling é aquele médico que já tem uma habilidade, então ele já aprendeu ali... Por exemplo, eu operar catarata, e aí a IA vem e começa a operar a catarata para mim, ou substituir alguns passos da cirurgia, e eu começo a desaprender a fazer aquele passo. Então, Como é que chama isso? Deskilling. Deskilling. É o primeiro problema. Beleza. O segundo problema, que é o miskilling, é quando a inteligência artificial
vamos supor, tá ali junto comigo fazendo um diagnóstico. Tá. Eu acredito que é catarata. A IA falou pra mim que é descolamento de retina. Só que naquele momento, eu já tô tão assim que a IA já sabe muito, que eu começo a duvidar de mim mesmo e achar que a IA tá certa. Isso é mais um problema que pode acontecer na medicina. Que legal, cara. É muito legal, assim. E realmente, por exemplo, vou te dar um exemplo. O Waze. Antes, na época que eu viajava com meu pai, eu usava mapa. Meu pai usava mapa. Sim, dá 4 rodas. Das 4... É esse mesmo. Carro lá no porta-luva, todo dobrado. E não era dirigindo usando o mapa, não. Vamos olhar o mapa? Encostava o carro, olhava o mapa. Jesus. Beleza. É. O Waze veio com GPS. E aí, o que aconteceu? A gente tá desaprendendo a usar mapa. Total. Hoje, por exemplo, eu acho que eu não tenho condições de pegar um mapa e sair viajando pelo Brasil para fazer isso. Então, a gente, em alguns momentos também, quando a gente vai usar o Waze, não sei se já aconteceu isso com você. Você tá indo para um lugar, aí o Waze manda você virar à direita, você fala, gente, mas não é aqui, é pela esquerda. Eu tenho certeza, já passei nesse caminho. Eu viro pra onde o Waze tá. Exatamente. É isso Esse aí. é o Eu viro pra misleading. onde o Waze tá. Você Mas não, eu tô confia errado. no Waze. É lógico. Exato. Então, isso vem acontecendo. E a outra coisa, que é o never skilling, é aquele cara que nunca viu o mapa. Ele começou a dirigir com o carro com o Waze, ele não vai saber, ele nunca aprendeu aquela habilidade. E isso é um fator que agora, com os estudantes de medicina com a IA, pode acontecer. Que é ele não ter aquela habilidade, às vezes, de um raciocínio clínico. Mas, ele, inclusive, nesse artigo, ele coloca soluções para isso. Porque essas são habilidades que não podem, que a IA não pode substituir o médico. Porra, que Então, ele coloca soluções, que é o quê? Numa discussão clínica ali, vamos fazer um tempo aqui, um pouco sem IA, um pouco com IA. Vamos trabalhar essa parte sem IA para ele não perder as habilidades. Por exemplo, uma outra analogia. Na hora que o piloto de avião ele vai se formar e fazer um treinamento lá, hoje a gente tem piloto automático. Então, o que eles ficaram com medo? Dos pilotos, às vezes, em momentos cruciais, de imprevisto, não saber pilotar. E aí? Então, no treinamento, no simulador, tem momentos que o piloto de avião desliga tudo. Ele tem que saber pilotar o avião. É a mesma coisa com o médico. Então, o médico tem que saber usar as ferramentas corretas. A IA não pode chegar substituindo tudo. Agora, tem coisa que vai substituir? Acredito que sim. Por exemplo, uma facilidade. Você falou do radiologista. Em vez do radiologista ficar olhando centenas de tomografias que não tem alteração nenhuma e são normais, a IA faz isso para ele, ele pega as que a IA falou que é alterada e aí ele entra na triagem, ação. né? Exatamente. Fazer uma dupla conferência, né? O ideal, Exato. porque imagina quantas coisas que passam. É humano ali. Tendo uma dupla conferência, a gente sabe, tem estudos mostrando Sim. isso já, que ela ajuda muito. Claro. Então, eu acho assim, por exemplo, aquelas tabelas de classificações que é de, sei, 5 milímetros a 10 milímetros. BIRADS. Aí você acaba comigo. BIRADS é importante, né, gente? BIRADS tem que saber tudo, né? BIRADS tem que saber. Ah. Não, mas tem umas tabelas piores, umas classificações, que é coisa de cirurgia geral ali, que é milímetros. Sim. Então, essas decorebas, essas coisas muito específicas que cobram em provas, que cobram, né, a área específica ele tem que saber, eu acho que isso a IA vai começar a tomar, porque isso você consegue ali um acesso imediato. Vai ajudar na conduta, né? Agora, essa habilidade que a gente falou, né, o raciocínio clínico, o desenvolvimento crítico, isso a IA não consegue. Não substitui. A IA não consegue também individualizar, que é uma coisa que a gente precisa na medicina. Então, se você falar, eu preciso do tratamento para um câncer de mama, luminal A, ele vai te dar o tratamento ali. Mas você tem que ver aquela paciente, ela tem quantos anos? Será que naquela idade não era melhor fazer um tratamento mais conservador? Ou ela vai ter um evento que ela tem uma viagem que ela pagou a vida inteira? Olha aí. Será que a gente não joga esse tratamento ali, faz de outro jeito? Vamos dar um remédio ali, segurar um pouco até para ela viajar, que é a vida dela e ela vai voltar e tratar. Então, essa individualização, olhar um contexto como um todo, isso aí não vai conseguir, não. Não, exatamente. Eu acabei de lembrar de um caso. Eu fui no congresso da SBL agora, eu dei uma palestra lá sobre... Era um caso clínico, e aí eu apresentei um caso de descolamento de retina. Só que o que eu fiz? Cara, fã da IA, joguei a IA para trabalhar junto. E era um caso polêmico, muito polêmico. Tipo assim, não tinha muito certo e errado de tratamento. Ah, vamos realmente passar uma faixa ali, né? Faixa que é um dos tratamentos do descolamento de retina. Vamos fazer uma vitrectomia ou vamos só observar esse descolamento? Que era uma opção. E aí eu joguei na IA para ver. Cara, ela ficava em cima do muro e, às vezes, levava muito para a parte cirúrgica. Mas e aí? E se aquele paciente ali tá com medo de operar, ele não quer... Porque, por exemplo, quando a gente faz esse tratamento cirúrgico com a faixa, a gente pode miopizar o paciente, ele fica com grau.
Então você tem que discutir muito. É você, às vezes, deixar a escolha para o paciente. A IA não vai ser capaz de fazer Escolha em conjunto, né? A IA não vai conseguir. Exatamente. Essa questão da relação médico-paciente, né? Sim, Levar empatia. os aspectos biopsicossociais da doença e tudo. Exatamente. Exato. Isso aí, Quantas vezes que o paciente quer chegar lá e ele quer conversar? Às vezes, né? Isso a IA não vai substituir. A questão de conversar ali com ele, de acolher. Às vezes você vai tratar na segunda consulta, no retorno dele. Ali, primeiro você vai entender, vai dar um apoio e depois que vai começar a tratar. na época, na sua parte, inclusive, né? Que você Então, deve ter muito, né? Muito. Cara, dá um diagnóstico de um Você ciático dá um de diagnóstico, mama. às vezes você já vai Tá falar maluco. para paciente todo o tratamento. Não, vamos Tá deixar ela doido. respirar, Calma. assimilar tudo que está acontecendo, ter a família em conjunto. E depois a gente começa, não vai ser 5 dias que vai mudar aquilo ali. E essa questão, agora eu nem tinha notado isso daqui, mas vocês sabe o Dr. Google, né? Porque todo paciente agora já vem assim sabendo, cara, vai piorar isso aí? O que vocês acham? Eu nem tinha colocado isso aqui, veio isso aqui na cabeça. Quero ver a opinião da Fran Agora o primeiro. bagulho vai ficar doido, né? Diga. A gente, Agora os caras vão inclusive- sair com até referência. Olha aqui o artigo, aqui, ó. Exatamente. Vão chegar Certeza. pacientes, assim, sabendo muito na nossa frente. É. E exigindo que você, né, às vezes, faça aquele tratamento que estava escrito lá na inteligência artificial, porque Sim. estava escrito lá e ele quer aquilo. Então, isso vai ser complicado. A gente vai ter que ter essa habilidade de explicar isso para o paciente. E, assim, a gente sabe que tem doenças que são tão raras que, às vezes, a gente sabe menos, mesmo na nossa especialidade, né? Sim. Que são coisas muito raras, que a gente viu, assim, um caso na residência, e aí discutiu muito, mas não sabe detalhes. O paciente que tem aquela alteração, ele vai chegar com tudo, nos mínimos detalhes. É verdade. Vai saber mais E que às vezes você. ele vai saber mais que você. Não tem- Exatamente. Não, tipo, não tem como saber tudo de tudo. Né? Tipo, umas doenças genéticas, umas coisas assim. Então, assim, a gente vai ter que ter essa habilidade de conversar com o paciente. E aí, Isso né, vai ser complicado. Nesse momento, eu acho que o que vai diferenciar é a habilidade de empatia do médico com o paciente. É saber tratar bem, é ficar o tempo inteiro ali com o paciente na conversa, olhar nos olhos. Porque aí ele vai confiar em você. Ele não vai confiar numa IA da vida, né, até então, para fazer o tratamento dele. Então, são as habilidades do ser humano, criatividade, empatia, o olhar nos olhos, que vai diferenciar o paciente ser tratado pela IA, confiar na IA e confiar no médico. Boa. Que é o que a gente precisa muito hoje, né? É verdade. Com essa correria que está sendo dia a dia, esse volume de atendimento que o médico tem que fazer, ele precisa Exato. disso. Inclusive, para você que está se formando agora, né? Tá no 12º semestre, período, como você quer se chamar, muito se fala sobre judicialização médica, né? Infelizmente, assim, realmente, atualmente tem muitas coisas sendo judicializadas dentro da medicina. E uma tecla que a gente sempre batia na minha universidade, assim, o meu pai é médico também, e ele conversava muito comigo, ele falou assim, cara, mesmo quando você erra, porque você vai errar, se você tiver uma relação médico-paciente boa, dificilmente esse cara vai te judicializar, sabe? Porque ele vai sentir empatia com você, né? Agora, se você for um desgramado com ele, relação médico-paciente bosta, você errar, a chance dele judicializar. E agora, É muito alto. com a IA, pô, ele vai pegar, pedir o prontuário dele, vai tirar a foto do prontuário e vai falar assim, chat, meu diagnóstico era esse, aonde que tá o erro aqui? Aonde foi o erro? Mas aponte detalhadamente, me dê fontes de artigo, ainda elabore um documento assim, falando aonde esse cara errou. Caralho, vai ser foda isso aí, cara. Eu conversei com um advogado de direito médico Ah. mês passado. E ele me falou uma coisa bem interessante. As especialidades que têm um tempo de consulta maior com o paciente são as que menos têm judicialização. É. Por quê? Por causa disso que Que você legal falou, da isso. relação Muito bom, médico-paciente. muito É. bom. Então, assim, você pode, igual você falou, você vai errar, vai acontecer erro. Vai, não tem jeito, gente. Só que se você tem o tempo ali com o paciente, se você dá atenção, com certeza, a chance de levar para algum problema de judicialização é muito menor. Ortop, então, tá fudido. É, brincando. dá só o joinha. Tchau, próximo. Vamos fixar, tô brincando. Então, vai cuidar. Ortop, cirurgia plástica, ginecologia obstetrícia. Ginecologia. GO tem muito pra Muito. judicialização, né? Muito. Oftalmo tem bastante A parte também. da obstetrícia, né, É. principalmente. Consulta do oftalmo, por ser muito rápido, então acaba entrando É, nesse problema. exato. E, cara, mexe com visão é foda, né? Que, assim, às vezes... Pô, catarata é uma cirurgia, assim, relativamente rápida, mas eu acho uma cirurgia extremamente complexa. Não, demais. Demais. Muito. E dá BO. Dá BO. E aí, assim, o paciente estava enxergando tanto e ele sai da cirurgia de catarata enxergando um pouco menos. Ele fica puto demais, né? Pô, E aí que entra e a aí, importância lascou. da relação médico-paciente. Né? Boa.
Excelente, pô, que papo massa, né? Aí, agora, outra coisa que... esse aqui é massa. Esse aqui eu vou perguntar pra vocês dois, que é em relação ao seguinte. Eu tenho uma máquina do tempo nesse momento. Vou voltar. Eu vou voltar vocês... Finge que vocês dois não fizeram residência médica ainda. Vocês acabaram de formar na faculdade. Vocês acabaram de colar grau, jogaram chapéuzinho, beleza. Só que naquela época, vocês têm todos os artifícios disponíveis pra vocês. De chat GPT, tudo. Mas vocês acabaram de pegar o CRM de vocês lá de Minas Gerais. Você quer fazer oftalmo, você quer fazer GO. A prova é no final do ano que vem. Vocês matricularam na Arista, beleza? Ou não se matricularam. O que vocês iam fazer, cara? O que vocês iam fazer de diferente? Começando pela Fran. Fran, você sempre foi uma pessoa que gostou de ver muita aula ou você gostava de estudar sozinho? Deixa eu falar. A Fran foi a primeira aluna da minha sala. Então, escutem essa dica com atenção. Vai. Nossa, complicado. Então tá, vamos lá. Eu lembro como se fosse hoje, né? Porque a gente não teve formatura, inclusive, porque foi bem ali na pandemia. Eu também. E aí a gente teve sorte, porque a gente sabe, né? O estudo, ele é uma coisa meio solitária ali. Porque você tem que ficar ali estudando, ninguém te entende muito bem. Porque você tá cansado, você vive meio angustiado, sem tempo, porque tem que estudar. E aí a gente teve essa sorte, porque a gente viveu essa fase juntos. Então, não é que a gente competia um com o outro de forma alguma, mas a gente sempre andou lado a lado ali. Um pouquinho. E aí a gente se ajudava muito. E uma coisa que eu sempre gostei muito nos meus estudos foi de metrificar tudo. Então, eu fazia isso lá naquela época. A gente tinha um aplicativo, né? Porque foi assim, eu falei, Júlio, como que nós vamos estudar? Aí eu olhando, falei, vamos comprar um iPad para a gente começar a escrever tudo no iPad. Depois a gente vai ter anotações disso para num plantão, quando a gente precisar. E aí a gente arrumou um aplicativo que na época chamava Aprovado. Nem né? sei se tem hoje. Nem sei se ele conheço. ainda existe. E nesse aplicativo a gente conseguia colocar quanto tempo de hora líquida de estudo que a gente tinha por dia. Quantas questões que eu fiz naquele dia, quantas que eu acertei, quantas que eu errei. Eu dividi aquilo em áreas. E você que fazia isso tudo? Manual? Tudo, manual no aplicativo. Então, vamos supor, estou estudando, 50 minutos lá. Eu ligava, comecei a estudar. Aí, quando vê, parava. Aí, voltava depois a estudar, colocava de novo. E aí, no final do dia, a gente via aquilo. E aí, o Júlio, a gente sempre comparava. Nossa, hoje eu estudei 6 horas, o Júlio, nossa, estudei só 2. Aí, tinha aquilo, tipo, preciso estudar mais, né? Chegava no final no domingo, que a gente comparava. Quantas questões você fez na semana? Como que tá? Olha, as que eu tô mais errando são as de pediatria, por exemplo. Então, a gente sempre gostou muito disso. Só que era difícil, a gente tinha que fazer tudo muito manual ali. Ficar analisando no domingo o que a gente tinha de resultado na semana. Imagina se eu tivesse a inteligência artificial para me ajudar naquilo. E nesse momento, a gente já, assim, ao meu ver, né? Já foi um presente ter a tecnologia do nosso lado, que é usar o iPad, usar um aplicativo para metrificar, assistir a aula online, fazer questão. Porque antes era muito mais difícil. E aí hoje, pode falar, com o IA, eu creio que seria muito diferente. Eu acho que ia ser mais fácil até para analisar aquilo ali. Vamos supor, joguei tudo, tenho todas aquelas informações, jogo no meu IA, peço para ela me falar o que eu preciso estudar mais, o que eu preciso focar, o que eu estou errando mais, onde que está o gargalo ali. Eu acho que isso ia ser uma coisa muito boa. Que você perguntou, eu gosto de assistir a aula ali para conduzir como que tem que ser, faço anotações pontuais, não fazer aquele resumo que gastava 10 mil horas, não. E então fazer coisas pontuais e fiz muita questão, muita mesmo. Eu lembro que no final a gente ia fazendo tanta questão que tinha muitas que a gente já até conhecia, né? E eu gosto muito de ensinar. Então eu ficava falando alto como se eu estivesse dando aula sozinha no meu quarto. Meus pais ficavam assim, gente, ela tá falando. E aí nem abria a porta. E aí eram as formas de estudar que a gente tinha. E a gente fazia isso durante a semana toda. Domingo de manhã era dia de fazer prova. Todos os domingos de manhã a gente fazia prova juntos. Aí a gente às vezes ligava um vídeo, às vezes cada um na sua casa. E aí à tarde a gente ligava e discutia a prova. Então a gente estudava de domingo a domingo. Não tinha essa de não, vamos ficar de folga. Aí depois do domingo que a gente fazia a prova, corrigia, a gente tinha o domingo à noite para descansar. Bom, e assim, complementando da Fran, assim, foi uma época muito boa de estudo. Né, ter ela ali do lado, eu acho que se você tem uma pessoa junto é muito bom. E você pode ter uma outra pessoa se você não tem ninguém, que é a IA. Então, hoje, eu faria com certeza um agente de inteligência artificial especializado no jeito que eu gosto de estudar. Com certeza eu criaria um agente para isso. E hoje a gente pode fazer isso, por exemplo, no chat GPT da vida.
para discutir o assunto ali com você do jeito que você mais gosta, igual a gente falou da personalização do Analogia e aprendizado, tudo, né? analogias, mnemônicos, do jeito que você achar melhor. Outra coisa, transcrição com inteligência artificial. Eu uso muito, por exemplo, no Notion. Nossa, ia ser muito bom isso, né? Porque, tipo assim, claro que anotar é importante, você aprende, mas não é o melhor método de aprendizado, ficar anotando a aula ali. Sim. Em alguns momentos da aula que eu assistia, eu me perdia na minha anotação e na aula. Então, hoje, com transcrição, que eu uso no Notion, você pode transcrever e anotar na mesma aba ali daquele momento com IA. E o que ela faz? Depois que você aperta o pause, acabou a aula. Então, você está assistindo uma aula. Seja uma aula presencial, uma aula no seu computador, qualquer jeito funciona. Você transcreve, você aperta o pause, ela vai fazer uma análise com um prompt interno que ela tem. Para quem não sabe, prompt é um comando que você dá para IA e é muito importante você entender sobre engenharia de prompt hoje, como construir um prompt. E depois que você aperta o pause, com aquele prompt, ela traz um resumo do jeito que você quer. Caralho. Para você conseguir aprender tudo daquele jeito. Então, com certeza, eu usaria um agente, um tutor ali para mim 24 horas. Usaria transcrições. E eu sou fã de podcast. Então, eu transformaria muito conteúdo de texto, de livro, de artigo em áudio. Você gosta de flashcards também, né? Gosto. Usava muito. Eu usava, não sei se hoje o pessoal usa muito o Anki, né? Usa o Brainscape também. Então, É. eu usava o Brainscape. Eu também, eu era uso ainda. fã do Brainscape. Pra Então, estudar pra prova de título de Exato. oftalmologia, eu uso o Brainscape. Brainscape. Eu não tenho um caderno de oftalmo, você acredita? Aí, tá vendo? Tudo tá dentro de flashcards. Nossa, Eu não tenho nada, nenhuma anotação. Maluquice, né? legal. Foi a primeira vez que eu tô fazendo isso. Espero que dê certo, Não, vai cara. dar certo. Mas, assim, tem muito flashcard lá, tá dando certo, sim. Mas legal. E, Dá pra fazer flashcard com IA, entendeu? É mesmo? E, por exemplo, aquilo que a Fran falou, né? Tanto flashcard de questão. Acabou aquele tanto de questão, já decorei todas as questões. Por exemplo, de oftalmo, né? Sim. Quando a gente tá estudando pra prova de título, a gente decora as questões, porque não são muitas igual na residência. O que você pode fazer? Pede o seu tutor, a sua inteligência artificial, para criar questão nova para você. Porque não fica aquilo decorado. Porque muda um pouquinho do enunciado, já faz o cérebro pensar diferente. E Ou da- então coloca questões antigas daquela instituição que você quer muito passar, joga lá e fala assim, baseado no histórico que essa instituição tem de questões, Exatamente isso que eu ia passa perguntar. outras questões baseado no... Porque a gente sabe que tem Na instituições estrutura, que na tem alma daquela prova, do jeito que ela Isso. cobra, né? Imagina o tanto que isso vai ser bom. Cara, é muito bom isso, né? Porque, por exemplo, você pega uma Man Higgs da vida, que é lá do Rio Grande do Sul. Cara, é completamente... Nossa, era difícil demais essa demais. prova, ainda é, né? Tem, elas são muito difíceis. Elas são provas desafiadoras. HCPA, Higgs, AMP, todas essas provas ali do Sul, elas são muito desafiadoras. E elas têm uma estrutura É um muito diferente, padrão. né? É aquela assim, eles colocam assim, item 1, 2, 3 e 4. Aí as alternativas corretas é assim, quais estão certo? 1, 3, 4, nossa, é. 1, 2, 3. E aí... Ou sabe ou não sabe. Tem como chutar, não. Exatamente. Tava em dúvida. Então podia duas, né? pedir pra IA fazer Fazer, né? uma questão mais ou menos Sim, assim, fazer né? uma prova baseada naquilo ia ser ótimo. Isso é muito legal, né, cara? Muito bom mesmo, muito bom. Usaria com certeza essas principais formas, assim, que eu mudaria hoje pra usar. E tecnologia sempre. E eu Claro que tem gente que é do livro, né? A Fran, em vários momentos, quando a gente tá estudando ou pensando em algumas coisas, ela gosta de escrever no papel. Aham. Mas você pode usar a IA do seu lado e escrever no papel. É, eu sou muito mais, assim, eu gosto. Igual você me falou, eu fiquei, gente, não tem nenhum caderno. É. Eu gosto ainda. Eu tenho livro de mastro, eu tenho essas coisas, eu gosto. Eu gosto da Yali pra me ajudar, Aham, mas eu também gosto do livrinho ali. Então, assim, sim. você não precisa ser radical, né? Vou mudar agora tudo e vou fazer só com o IA. Não precisa ser assim. Mas você tem que saber em que pontos que ela pode te auxiliar. Muito bom, muito bom. Pra vocês, quais são as IAs, nome mesmo, pode falar nome, que são essenciais pra quem hoje quer, tipo assim, quer passar na prova de residência médica? Cada hora um. Ai, meu Deus. Hã? Não, perguntando pra ela se cada hora um. Cada hora eu falo um, ela fala outro. Então, Pode ser. Vai nas mais diferentes. Ela eu já sei qual que ela gosta. Mas, ó, primeiro o ChatGPT, sem dúvidas. Sim. Usaria ele porque, cara, hoje é a melhor IA, mais usada, mais intuitiva, com a melhor interface. Júlio, alucina. Alucina em alguns momentos, mas se você souber engenharia de prompt, souber dar um bom prompt, usar um modelo de pensamento profundo, que a gente consegue escolher isso lá, você vai errar muito menos. Então, primeira, com certeza, é ela. Chat. E você? Eu vou no notebook LM, porque... Por que não chat e notebook LM? O que ele tem que você gosta a mais do que o chat GPT-5? Eu gosto muito do chat também, Sim. mas eu gosto do notebook LM pelos fatos que a gente falou do podcast, por Tá. exemplo.
Ou vamos supor, você quer tem um vídeo que você precisa ver no YouTube, ou um vídeo da Aristo ali, você não tem tempo de assistir aquilo ali, tem 50 minutos aquele vídeo. Você pode jogar ele no notebook LM e pedir para ele te entregar transcrito. E aí ele vai te entregar. Então, eu acho que o notebook LM, essas conversões que ele faz é muito boa. Boa. Isso de conseguir jogar um material lá dentro daquela IA e pedir coisas em cima daquele material. E você pode jogar mais de um material? Pode. Você pode jogar Quero 3 colocar livros, 5 artigos. Você Se pode eu não jogar. me engano, no plano pago, são até 100 fontes que você Que pode isso, pôr. numa mesma conversa? É, mas assim? assim, ao meu ver, não tem tanto sentido você misturar tanta então, coisa. exatamente. Mas aí você diminui a chance de ter alucinação. Então, você pode estudar de uma forma assim, confiar naquilo ali. Então, eu acho que é muito bom o notebook Boa. LM. Acho que as principais, né? Eu acredito que são essas duas. Acho que E o eu Notion também ia falar. para anotação. Cara, eu sempre usei o Notas do iPhone e os meus cadernos eu fazia no GoodNotes, no iPad com a sim, caneta. Sim, eu também uso GoodNotes na caneta. Pra muito quem bom. quer escrever, o Notion não tem essa possibilidade Sim. hoje, se eu não me engano. Mas quem escreve digitado, cara, Você acha que é uma excelente? nossa, sensacional. O Notion é muito bom. Eu larguei o Notas do iPhone e uso o Notion, porque tem IA integrado, tem agente hoje de IA e tem muitos templates, possibilidades que você pode usar lá. Hoje é meu aplicativo, minha vida inteira tá lá. Tá lá, né? É, Tipo um eu caderno gosto ali, Muito né? bom, Na nossa comunidade lá, né, dos médicos, eles amam o Notion. É. Eles usam muito. Usam Eles, muito. tá sempre em discussão lá, todo mundo querendo entrar. Fala um pouquinho sobre essa comunidade. O que é essa comunidade? Quer falar? Pode falar. Hoje a gente tem, graças a Deus, né, com muito trabalho duro meu e da Fran, né, a maior comunidade médica que realmente está ativa, né, Aham. num grupo no WhatsApp de inteligência artificial. Então, hoje a gente está batendo aí 700 médicos Uau. que estão lá e falam e discutem sobre inteligência artificial, aplicações práticas para estudo, para a rotina diária, tudo sobre IA aplicado na medicina. Então, todo dia tem dúvida, tem gente contando experiência, tem gente mandando prompts, tem gente mandando dicas lá. Então, essa comunidade é muito forte nossa lá no WhatsApp. São os alunos nossos lá, porque eu tenho um Instagram também, né, que eu falo lá sobre... O Instagram acho que pode até colocar agora aqui na tela, aqui embaixo, pra Pode. quem não viu ainda. Muito bom. E hoje eu falo no Instagram sobre IA, então quem é aluno tem, com qualquer um dos produtos digitais que eu tenho lá, né, que são prompts, agentes, e agora tá chegando coisinha nova aí, Você tem uma estante de agentes E GPTs. como é que faz para o pessoal acessar isso aí, dar uma olhadinha? Tem lá no link da bio, mas pode me mandar um direct lá no Instagram também, que eu explico, bate-papo sobre o produto. E tem também o nosso suporte. Tudo no link na bio eles encontram para entender melhor o que é, mas, assim, são agentes de inteligência artificial que vão trabalhar ali na sua rotina médica, em várias funções. Porque o que é a ideia de um agente de IA? É ele fazer tarefas repetitivas que o médico faz. Então, por exemplo, criar uma aula. Ele vai te ajudar a criar uma aula, que às vezes estruturar ali em slides. Por exemplo, você quer um agente de IA para pesquisar artigo científico. Tem essa opção lá também, que você consegue pesquisar já bem estruturado. Ele vai te fazer perguntas. Muito bom. Ele vai fazer perguntas para você dos artigos. Você quer artigo dos últimos 5 anos? Sobre qual tema? Você vai fazer o que com esse artigo? É um TCC? É uma aula? Então, ele vai passo a passo ali com você. Então, todo agente, ele é um tutor ali que vai fazer tarefas repetitivas. Então, a gente tem esses agentes lá. Inclusive, tá vindo coisa nova, já contando aqui para você em primeira mão, que são os segundos cérebros que a gente está criando. O que é isso? Hoje tá com essa novidade muito grande sobre você ter um tutor ali de realmente ter uma pessoa do seu lado e essa pessoa pode ser quem você quiser. Então, a gente desenvolveu agora o Steve Jobs e o Warren Buffett. Então, se você quer discutir algo financeiro em relação a alguma coisa, alguma decisão que você vai fazer, ou alguma decisão estratégica que você quer fazer na sua vida, você vai ter os dois ali para você conversar. E realmente parece que você está conversando com eles mesmo. Por quê? Porque eles foram treinados para falar do jeito que eles falaram a vida inteira. Entrevistas. É porque tem gente testando, né? Eles estão usando Isso. pra gente ver se realmente ficou bom, porque não é só a gente, né? Tem que ter muita gente que tem que Sim, claro. testar, Com ver se visões tá dando certo. diferentes. Porra. E conta, né? Teve uma pessoa que até comprou um imóvel baseado... Sim, fechou um imóvel que ele legal. estava querendo porque ele discutiu lá com o Warren Buffett se era um bom investimento ou não. É sério, Caraca, a gente Isso está ficou assim, acontecendo. gente. Impressionado. Assim, os Impressionante. feedbacks são muito bons. A ferramenta estava em teste, mas agora já está aprovada e a gente vai lançar agora. E essa discussão é tipo um chat GPT? É dentro do chat É dentro GPT. do chat É um agente GPT. Todos esses... Isso. Tá. Só que a gente tem toda uma estrutura para criar. Então, o que eu faço?
eu pego toda a linguagem, entrevistas, livros daquela pessoa. Eu uso prompts específicos para tirar toda aquela informação de como ele fala. Cada pessoa fala de um jeito. E cada pessoa tem um pensamento, tipo, você perguntar. E aí eu faço um prompt de instrução para criar esse agente. Então, os médicos lá já testaram, já está aprovado, a gente vai soltar isso por agora. E o que de facilidade do ponto de vista médico vocês têm lá? Por exemplo, prontuário, essas coisas, preenchimento de alguma coisa, como é que tá? Por exemplo, passagem de plantão. A gente tem um agente que ele facilita a passagem de plantão. Então, por exemplo, você vai na passagem de plantão, às vezes você tem aquele tanto de documento, todo o histórico ali do paciente durante o dia. O que você vai fazer? Você vai jogar lá no agente GPT, pode ser foto. Sempre lembra, né? É importante tirar dados. Dados, sim. Né? Sim. Por causa de proteção de dados. Mas você vai jogar fotos, vai jogar as informações ali do paciente durante o seu plantão e ele vai fazer um resumo estruturado para ficar mais fácil você já passar esse plantão. Legal. Tem um agente GPT que eu gosto muito. Eu gosto de 3 muito específicos: o de criação de aula, pesquisa de artigos, e o outro é de orientações para o paciente. Por exemplo, tem uma paciente que vai no meu consultório, ela tem 17 anos, eu prescrevo para ela um anticoncepcional. Tá. Ela nunca usou um anticoncepcional na vida. Você pode explicar ela ali que ela vai ter que usar, como que ela vai tomar, mas ela vai embora para casa cheia de dúvida. Será que se eu tomar um antibiótico vai tirar o efeito? Será que se eu vomitar vai perder o efeito? E se eu esquecer quantas horas? O que você faz? Depois que ela já pode ter ido embora para casa dela, você usa o agente GPT de orientações de pacientes e você cria um folder explicativo para ela e envia para ela no pós-consulta. Olha, se você esquecer, você vai tomar dessa forma. Não tem problema usar antibiótico, exceto esses aqui para tratamento de tuberculose, por exemplo. E aí ela recebe aquilo num formato todo bonitinho, como um folder pós-consulta, e ela não vai ter dúvida. Numa linguagem para ela entender. Para ela entender. Então ele é feito para isso. Então esse agente, ele faz isso. Aí você pega tudo que o agente falou, joga lá no Gama para ele deixar aquilo bem bonito, para você não enviar uma coisa só, uma listagem, e a paciente recebe. Pensa se eles não vão gostar. Se ela não vai ficar muito mais segura de fazer o tratamento. Com certeza, né? Você fideliza muito. Então isso é um caminho muito melhor. E outra, um que eu gosto bastante também, vou falar desse mais um. É um agente de marketing médico. A gente está vendo que cada vez é mais importante o médico se posicionar nas redes, né? E a gente tem um agente lá que ele estrutura com você post para a rede social, seja carrossel, reels, só uma foto. Então, junto com ele, você vai jogar o tema. Normalmente, a gente coloca lá para o médico postar para o paciente, né, na linguagem dele, e aí você vai estruturando esse post, então ele já deixa todo o roteiro lá para você. E fica muito bom, porque ele foi criado com estratégias de marketing, de persuasão, de ganchos, hooks, com o CTA, que é o Call to Action, né? O que você vai fazer no final? Pedir para o cara comentar, compartilhar. Então, é também um agente que eu gosto bastante. Que legal, cara. Muito bom, muito bom. Parabéns, cara. Parabéns. Revolucionando. Que legal. E vocês são muito pioneiros nisso aí, eu acho, cara. É muita satisfação receber vocês aqui de forma. Vocês dois são muito geniais nessa parte. E eu tô me sentindo realmente muito feliz em estar aqui conversando com vocês. Parabéns. Prazer é nosso. Eu vi que uma vez você postou até nas suas redes sociais, assim, que como é que era a sua rotina atual, assim. Você acordava e você, tipo assim, ligava o ChatGPT no carro e você ia dirigindo, conversando, não é? E aí, como é que. Me fala um pouquinho, assim, como é que você. Como que é a minha rotina? A sua rotina em relação à sua produtividade e IA, assim? Cara, hoje eu uso IA praticamente o dia todo, na minha vida mesmo. Foi algo que é uma mudança que ela vem a longo prazo. Não adianta você achar que você vai de uma vez mudar para inteligência artificial, porque são hábitos que você vai tendo. Então, por exemplo, hoje eu já não uso o Google mais para fazer pesquisa, praticamente. Eu uso tudo no Perplexity. Então, para quem não conhece, o Perplexity é uma ferramenta de busca que ela usa a API, que é como se fosse ela chamasse o ChatGPT para trabalhar, exatamente, uma integração para trabalhar ali para ela. Então, ela tem várias IAs, Cloud, a OpenAI, tem o Grok ali para você usar. Então, o Perplexity, ele já traz um texto ali descrito para mim. Então, é uma ferramenta que hoje já está inserida no meu dia. Eu acho que é a segunda ferramenta que eu mais uso. Então, tudo que eu vou pesquisar... Então, por exemplo, para vir para cá hoje, eu queria saber se tinha que eu até te mandei, eu queria saber de um restaurante. O que eu fiz? Entrei lá,
perguntei, ó, o endereço é tal, eu quero saber se tem algum restaurante perto, me dê as notas do restaurante e os preços. Ela já traz tudo descrito. Em vez de eu ter que ir site por site lá no Google. Tudo bem, o Google já está começando a trazer esse modelo também para a gente hoje, mas o Perplexity é uma ferramenta que eu uso muito ali durante o meu dia. Sobre o carro, brainstorming, excelente. Inclusive, para quem está estudando, é sensacional. Você entra dentro do seu carro, você liga o ChatGPT, você vai conversando com ele sobre algum tema que você quer. Qualquer coisa que você quiser, você vai fazendo um brainstorm mesmo dentro do seu carro, no trânsito, para você otimizar o seu tempo. Então, muito bom. Uso muito hoje pro Instagram, né, para me ajudar. E assim, sendo bem sincero, eu não sei se eu não tivesse a IA, se eu conseguiria construir o que eu construí hoje no Instagram. Porque ela me ajuda muito em produzir imagem. Então, a pessoa que quer criar também uma imagem para aula, ajuda muito. Ela ajuda a produzir conteúdo, me dá ideias. Eu acho que a riqueza do ChatGPT, que eu mais acredito, é essa riqueza de ideias que ele pode trazer para você. Então, é algo que a gente nunca teve antes mesmo. E a minha rotina é essa. Eu vou usar alguma coisa, alguma ferramenta, eu sempre penso que eu tenho que pegar a IA para colocar ali no meu dia a dia. Né? Você usa muita transcrição de anamnese. Transcrição, né? Verdade. É isso aí. Hoje, de transcrição de anamnese, que eu sou fã da ferramenta, eu uso a Voa. Tá? A Voa, não sei, você já ouviu falar, vive no seu Instagram. Então, você vai entrar no consultório, você vai atender o paciente. Não é que o médico vai desaprender a fazer anamnese, de jeito nenhum, é isso. Imagina. Mas ele me dá mais tempo para eu poder olhar nos olhos do paciente, entender o que ele tá falando. Em vez de eu ficar ali digitando... E você usa mesmo? Uso, na minha prática, na oftalmo. Legal. Assim, nunca tive problema na oftalmo sobre, vim tudo errado a transcrição, de jeito nenhum. Ela vem muito bem estruturada. Você vai conversar com o paciente, em vez de você ficar digitando, você só vai conversar. Acabou a anamnese, clica lá no botão, ela dá a anamnese toda estruturada no modelo da sua especialidade que você quiser. Então, inclusive, você pode editar esses modelos. Então, eu uso muito no meu dia a dia, na parte médica mesmo, porque já vem tudo pronto, eu copio e coloco no prontuário. Boa. Vamos supor, se você ficar falando de outro assunto, né? Da cidade, do paciente. Ela ignora? Ela ignora. Que isso? Ela ignora. Muito bom. Então, aquilo sério. não fica ali na sua anamnese. Então, isso que é muito legal, né? Às vezes, vamos supor, aqueles pacientes que têm aquele tanto de exame. Você pode registrar, ou às vezes ficar falando o resultado dos exames, ela vai transcrevendo tudo. Vai transcrevendo tudo. Então, a pessoa que tem ali dificuldade de digitar e digitando aquele tanto de exame, imagina na masto. Mamografia, ultrassom, Nossa ressonância. Senhora. Você vai falando, pronto, vai ficando tudo Que transcrito. beleza. Cara, e hoje, assim, também, na minha prática, eu faço muito relatório e laudo, porque no oftalmo tem bastante. Sim. E pensa comigo, não é que a IA tá fazendo o laudo para mim. Eu faço o esboço, a ideia, eu jogo tudo que eu preciso. Agora, compara um paciente que chega com um laudo de um oftalmo bem feito, bem estruturado, com um português bonito, correto, com um laudo, aquele laudo Horroroso, porco, cagado. rápido, correria. O paciente já vê diferença ali na hora. Já vê. Entendeu? Então, uma coisa que eu uso muito também na minha rotina é sobre relatórios e laudos, junto com essa parte da transcrição de anamnese. Bom, muito bom mesmo. Que foda. Muito bom. Uma outra coisa que a gente tá chegando mais ou menos ali no finzinho aqui das coisas que eu tinha perguntado, mas acho que a gente abordou um tantão de coisa aqui, cara, que essa aqui é uma questão que eu acho que eu gostaria de conversar com vocês, que a gente estava até comentando aqui antes de começar o podcast, que é, você acha que o professor do futuro, ele vai ser mais um coach, ou ele vai ser um curador, ou um professor propriamente dito? Qual que é a sua opinião, Fran? Eu já tava até olhando. Já tava até esperando. Fran. O que você acha? Eu acho que o professor, ele tem um desafio, né, nessa questão da inteligência artificial, porque a gente sabe que o aluno, muitas vezes, ele quer um caminho mais fácil. Sim. Porque ele está pensando ali no agora, né? Às vezes ele tem uma prova, ele tem que entregar um trabalho, ele quer pensar que precisa daquilo rápido. O professor, ele vai ter que desenvolver habilidades naquele aluno de tipo, você precisa ter raciocínio clínico, você não pode ser dependente da IA, você não vai ter ela o tempo todo, ela não vai ser certa o tempo todo. Então, o professor vai ter que desenvolver essas habilidades no aluno para ele entender. Então, eu acho que a gente vai ter um desafio aí pela frente, porque não pode buscar o caminho mais fácil. E a pessoa que já está com isso consolidado, né, a gente que estudou ali, que a IA está chegando agora, é uma coisa. A pessoa que já vai chegar com a IA ali de bandeja para ela, ela vai ter que ter esse senso. E quem vai colocar isso na cabeça dela, eu acho que tem que ser o professor. Sim. Eu vejo o professor mais como um mentor mesmo. Porque o conhecimento, ele agora está disponível muito mais fácil. Então, o professor
com aquilo que a Fran falou, de usar a criatividade para ensinar o aluno, é a mesma coisa do médico com a criatividade para o paciente, a empatia. O professor é do mesmo jeito, ele não vai ser substituído por inteligência artificial, mas vão destacar aqueles mentores que sabem individualizar o conteúdo, o aprendizado para o aluno. E sabe também ajudar ele a usar a inteligência artificial, né? Perfeito. Igual o que a gente tá fazendo aqui agora. Pô, imagina que massa você ter, tipo assim, imagina, o Júlio é professor de oftalmologia. E aí eu sou aluno dele. Imagina, cara, Luiz, pega isso aqui, ó, joga lá no Notebook LM, pega todas essas bibliografias do CBO aqui, que é o Conselho Brasileiro de Oftalmo, joga lá, cria um agente EPT. Tal. Cara, eu falo assim, porra, que foda isso, né, cara? Além de professor, ele tá me ajudando, me guiando nisso, porque, querendo ou não, as pessoas conhecem, sabem o que é inteligência artificial, mas elas não têm, porra, 10% do conhecimento que vocês têm de IA, sabe? Porque a vida de vocês está muito baseada nisso, né? E vocês saberem assessorar essas pessoas como vocês fazem na comunidade de vocês é uma coisa muito legal e que eu vou colocar para minha prática a partir de hoje, inclusive. Vou anotar. Se comprometendo, tá vendo? né? Sabe, vou pegar essas porque eu uso muito o ChatGPT-5, eu uso muito mesmo. Eu uso muito o Gama IA para montar aulas da residência. Qual outra que eu uso? Eu acho que basicamente só essas duas que eu uso. Meu notebook eu queria usar, mas agora eu vou realmente usar. O Notion é um que eu vou querer começar agora a usar também. Enfim, tem muita dica de inteligência artificial legal aqui nesse podcast para você que quer aumentar a sua produtividade. E, cara, assim, você falou uma coisa que sensacional. Realmente até explodiu minha cabeça aqui. O professor vai ter que saber de IA para ele ensinar o aluno a usar. Uhum. Perfeito esse ponto que você tocou. Não só mais para um professor conteudista, né? Mas ele ensinar as maneiras dessa pessoa estudar de maneira ativa. O jeito com que você começou... Agora eu vou rasgar a seda de você. O jeito com que você começou o podcast hoje já me explodiu a cabeça. Dessa parada do Napoleão. Cara, assim, caralho, olha, eu nunca tinha pensado nisso na minha vida, velho. É um dos pontos de um bom prompt. Você pedir, você usar a persona dentro do prompt. Então, ela pode ser Napoleão Bonaparte, ela pode ser um professor experiente há mais de 20 anos. Quando você fala isso para IA, ela trabalha de um jeito diferente. Então, a persona do prompt legal, é muito importante. Faz parte da engenharia de prompts. Isso é muito impressionante. Cara, imagina, sem sacanagem. Agora imagina, tipo assim, você pega... Eu tenho um professor de história que era bom demais, que era um velhinho. Pô, imagina sentar ele assim e falar assim, mano, conversa aí com o Napoleão, pô. Não, pode conversa aí, tu tem doutorado em Revolução Francesa, tira suas dúvidas aí agora. Cara, eu queria ficar do lado imagina assim, a conversa que não vai sair. Eu juro que eu queria ficar do lado vendo assim, sabe? Cara, isso é uma coisa muito louca. Inclusive, vale a pena, talvez, pra você, não sei se pensa, mas eu tive uma ideia há um tempo atrás, cara, vale a pena talvez vocês fazerem alguma coisa, algum curso, alguma mentoria, tipo assim, eu tinha até já pensado no nome que há um tempo atrás que era IA pra Todos. Cara, ensinar as pessoas mais velhas a mexerem na IA. Uma boa cara, mesmo. O meu pai, por exemplo, ele me manda umas fotos assim, a minha família por parte de pai tem uma origem libanesa. Ele manda umas fotos, mas umas fotos muito cagaiadas, entendeu? Porra, sem contraste nenhum, toda fodida e não sei o quê. Eu falei assim, cara, porra, se eu tivesse como pegar isso numa IA, aumentar a resolução e entregar pra ele, eu acho que meu pai ia chorar. Meu pai ia chorar. Papo Aquelas fotos antigas, velho. Ia chorar, pô. Você pega, por exemplo, dar vida pra uma foto, assim, sei lá, de um ente querido, assim, é pesado. Mas você ensinar alguém a fazer isso. Pô, você pega, por exemplo, ensinar a avózinha a usar o ChatGPT, tipo assim, pô, tirar uma praga de uma planta que enche o saco dela, entendeu? Pô, essas pessoas, cara, elas têm que ver que isso funciona, pegar o meu professor de história, que tem, sei lá, 200 anos, e colocar ele pra conversar com o Napoleão Bonaparte. Porra, isso é uma coisa muito foda, cara, muito legal. Criatividade. Se você usar a criatividade com IA, sei lá, você pode ir para onde você quiser. Então, exatamente. Criar planejamento financeiro também, isso né? Isso é muito legal. Isso é muito importante. Financeiro. Nosso cartão de crédito passa pelo filtro ali da IA todo mês. Beleza. Tô precisando desse trem aí. Né? Então, essas coisas realmente são muito impressionantes, cara. E para finalizar, uma pergunta aqui que eu não coloquei propositalmente, que eu queria pegar vocês de surpresa, é assim, cara, qual que é o futuro da IA para vocês? Tem algum futuro? Assim, o que você acha que vai surgir assim? Eu acredito muito... Pode falar. Desculpa. Não, é isso. O que você acha que vai surgir, cara? Eu acredito muito, e é o que muita gente fala, sobre a superinteligência. Então, a gente vai chegar num momento que a IA ela vai saber mais que a gente. Não tem jeito. Isso, a gente já está caminhando para isso. E nesse momento da superinteligência, ela vai conseguir fazer tarefas que o humano faz. Então, a gente vai ter que saber muito bem lidar com isso
pra gente conseguir manter as nossas habilidades, que é dar um abraço, falar um eu te amo, que isso eu não acredito em substituição. Só que é um caminho que é sem volta. A gente já tá vendo que essa revolução tá acontecendo. E é cada vez mais difícil a gente saber para onde que vai, porque tá evoluindo tão rápido, que em um mês a gente tem uma mudança extrema dentro de uma IA. Então, o ser humano hoje ele tem que acompanhar a evolução. E ele tem que saber lidar com os problemas da superinteligência, que é realmente o que vai acontecer. A IA dominar ali várias funções que a gente faz no nosso dia a dia e saber realmente manejar isso aí. Cara, eu acredito muito, muito nisso. E você, Fran, o que você acha que pode estar por vir aí? Eu acho que a IA, ela já é uma realidade. Não tem como a gente desver uma coisa, mesmo que algumas pessoas estejam assim com medo, né? O que o mundo vai se tornar? Não tem como a gente desver os benefícios que essa IA tem. Então, a gente tem que saber lidar com ela. Não adianta a gente ficar relutante, porque agora ainda está, assim, apesar dela já estar aí tem bastante tempo, ainda está no começo. Sim. Eu acho que isso tudo ainda é muito o começo. E a gente tem que entrar nela agora. Não é esperar daqui 2 anos, daqui 1 ano, não. A gente tem que surfar essa onda e sair liderando isso. Porque aí a gente vai estar à frente disso. A gente não pode esperar outras pessoas. E assim, a gente está vendo, né? A gente conversa agora com muitos médicos. Na nossa comunidade tem essas pessoas que a gente conversa ali no dia a dia mesmo. E já tem muita gente muito interessada, já tem muita gente sabendo muito. Esses artigos que a gente discutiu aqui tudo, isso foi jogado lá na comunidade. As pessoas estão falando disso o tempo todo. Sim. Então a pessoa que está lá, não, gente, esse negócio de IA, isso não existe, isso vai acabar com o mundo. Não tem como fazer isso, entendeu? Não tem como você ficar brigando com uma coisa. O ser humano, durante toda a sua história, ele sempre teve dúvidas e medo de tudo que era novo, né? Então, na Revolução Industrial isso aconteceu com os ludistas que quebravam as máquinas, porque hoje tem máquina em todo lado. Quando veio o carro, mesma coisa. Medo do carro, o cavalo é mais seguro. Hoje a gente sabe o que aconteceu. Celular. Celular touch que a Apple lançou, isso aí não vai dar certo. Tá aí no bolso de todo mundo. Então, tudo que é novo dá medo. Sim. Mas a gente precisa hoje ter a consciência que realmente vai mudar. E assim, toda profissão hoje ela está sendo impactada por IA. Então, cara, você não pode ficar parado. Você tem que saber IA, você tem que saber como que você vai usar isso, porque é até difícil a gente falar como vai ser esse futuro, o que vem pela frente, né? Porque tá mudando tudo tão rápido. E o que a gente consegue fazer hoje é acompanhar o que está acontecendo agora. Não ficar para trás. Não ficar para trás, não ficar parado, com certeza. Seria uma nova revolução, assim, que a gente... Com certeza. Com certeza, né? É talvez uma das maiores revoluções que está desde o advento da internet, eu acho, né? O que vocês acham? Não, a internet foi sensacional, mas hoje eu acho que a IA é uma revolução maior que a internet. Que isso. Acho que vai eu acredito muito nisso. Né? Mais mudanças. Com certeza. Já está trazendo muita mudança. Muito emprego mudando, muita gente tendo que trocar de emprego. Cara, é sensacional. Muito bom, muito bom. Cara, se você não gostou desse podcast, você tem algum problema, alguma coisa. Porque eu realmente, assim, fiquei muito... Nossa, cara, que legal, velho. Hoje foi um dos melhores podcasts que eu já gravei, sabia? De verdade. Eu vou escutar os outros pra saber se você não fala isso, hein? Coitado do Ian, porque ele gravou um monte comigo, ele já tá tristão agora. Não. Mas, cara, é um tema que me interessa muito. Cara, minha esposa também vai amar esse podcast, que ela tá viciada. De vez em quando eu entro no chat GPT, assim, pra alguma coisa, tem uma foto de uma flor, assim. Que flor é essa? Assim, ela mandando, assim. Compartilhando mesmo negativo. Chat GPT, ó. Não faça isso. Por quê? Porque a IA tem memórias e ela vai... E é o caminho dela trabalhar pra você. Ela vai saber tudo que você aí precisa. Aí você e sua esposa vão ficar... Ela se confunde. É igual Netflix. Entra no Netflix que 2 pessoas... Mas, gente, que filme que é esse? Que eu não assisti isso, não. Para você vai amar. Então, crie sua conta. Sim, não, é verdade. Eu já sabia disso, mas é tão duríssimo mesmo. Em vez de pagar 200, a gente paga 100 reais por mês. Né? Cara, mas, sei lá, muito obrigado mesmo pela sua oportunidade, cara, que vocês me deram de aprender com vocês dois. Foram boas, viu? Foram aí, que bom que vocês gostaram. Que bom. As perguntas, elas vieram dos professores da Aristo, algumas. Parabéns. Algumas outras dos nossos alunos e algumas minhas. E aí eu peguei esse barato todo, joguei no ChatGPT e ele montou. Perfeito. E depois eu arrumei, tirei os travessões. Falei, não vou botar travessão pra mandar pro Júlio, não, porque ele vai saber. Ele vai
pensar. Tô zoando. Mas, enfim, eu uso muito a IA dessa forma. Eu pego as coisas, não sei se você sabe, mas eu publiquei um livro há um tempo atrás, chama A Mente de um Aprovado. Eu gosto muito de filosofia estoica e, assim, durante todos esses últimos anos, eu estudei muito como a mente de um aprovado funciona, sabe? Baseado na filosofia estoica, em Sócrates e também de forma empírica mesmo, conversando com aprovados. E aí eu fazia exatamente isso. Eu lia, aí eu tinha um insight muito bom, aí eu abria eu criei tipo um documento, assim, dentro do ChatGPT, botava um áudio e falava, ó, falava meu pensamento inteiro. Falava tudo. Ficava uns 3, 4 minutos falando o pensamento. Aí tirava e eu falava pra ele transcrever e organizar aquilo em formato de parágrafo, sabe? Então eu meio que escrevi um livro falando explicando pro ChatGPT. Aí ele me dava, eu pegava aquilo, arrumava aquelas pequenas coisas e ponto. E salvava no arquivo. E eu fui fazendo assim, sabe? E essa é uma maneira que eu uso muito o chat, né? E que vocês comentaram aqui hoje. É o brainstorming, né? É o brainstorming, exatamente. Legal. E, cara, eu até me perdi no que eu tava me falando, mas é uma maneira que eu uso a IA. E eu quero, assim, cara, agradecer muito, porque eu tenho certeza que vocês ajudaram uma geração. Esse podcast vai ficar, com certeza, disponível por muito tempo em todos os nossos canais, no Spotify, no Instagram. A gente vai fazer um monte de corte, porque tem muita coisa legal aqui que pode ser divulgada para os alunos. Não só de residência médica. Tira a palavra residência médica e bota OAB. Bota vestibular. Bota qualquer coisa, concurso. Vai ser aplicável, né? É uma coisa que ela transcende, né, os muros do conhecimento. Não é só medicina, não é só advocacia, economia, não. Acho que isso é muito importante. Acho que é um podcast que a gente pode divulgar até para sociedade como um todo, não só para o nossa persona. Tomara que a gente consiga ajudar, porque a gente, né, vocês que estão aí, a gente já esteve nesse lugar e a gente sabe o tanto que é difícil, o tanto que dá aquela angústia de saber se vai passar na prova ou não. Você está entregando tudo nessa fase, né? Agora, no final do ano, as provas estão aí. E a gente viveu muito intensamente, a gente formou ali no meio do ano e a gente ficou depois daqueles 6 meses dando muito gás. A gente estudou bem antes do que isso, mas a gente viveu isso. Não é fácil. E a gente não tinha inteligência artificial. Se a gente tivesse, com certeza a gente estaria usando. Muito bom. Tomara que ajude muitas pessoas. Muito obrigado, de coração mesmo. Cara, obrigado. Parabéns. Vamos fazer mais podcasts assim, tá bom? Com certeza. Porque parabéns Só o começo. pelo trabalho de vocês. Sensacional. A gente está acompanhando e vocês estão... Uma inspiração. Uma inspiração mesmo, né? E ajudando uma geração que é muito recíproco. importante. A gente está vendo tanto que é importante hoje o ensino na medicina. E isso muda a vida mesmo, de verdade. Parabéns. Obrigado. Então, curta, compartilha com seus amigos, manda para os seus amigos, manda para sua esposa, para sua esposa, o que for, porque esse podcast foi muito interessante e a gente vai se ver no próximo podcast. Um grande beijo. Tchau, pessoal. Valeu, galera. Obrigado.